No Saber Direito desta semana, o curso é sobre o crime no direito penal. Durante as 5 aulas, o professor Davi Dunk vai abordar o intercrimes, o concurso de pessoas e de crimes, a dosimetria da pena e a pena privativa de liberdade. Já está no ar a aula 4. Olá, doutor! Olá, doutora! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula de Direito Penal Parte Geral. Parte Geral que é a base do Direito Penal, né? Nessa aula agora, nós vamos trabalhar uma matéria muito importante aí para a sua prova, para o seu concurso, para a sua vida de advocacia na prática. Para você que não me conhece, eu sou o professor Davi Dunk, sou professor de Direito Penal, Processo Penal, Legislação Penal Extravagante, né? Além de professor, também sou advogado criminalista e também autor de livro de Direito de Penal para concursos pela editora Juspódio, né? E nessa aula, nós vamos trabalhar a matéria dosimetria da pena. Dosimetria da pena, que é uma matéria que muitos alunos têm pavor. Muitos alunos têm pavor, têm medo, correm dessa matéria porque acham muito difícil. Acham muito complicado, mas hoje eu quero simplificar essa matéria para você que está estudando para OAB, para concurso, para você advogado aí na sua advocatícia prática. Eu quero te ajudar a compreender essa matéria de uma forma objetiva, simples, mas com muito aprendizado. Beleza? Show? Ó, lembrando que nós já trabalhamos nas aulas anteriores matérias de suma importância. Já trabalhamos o intercrimes, o caminho do crime, já trabalhamos concurso de pessoas, concurso de crimes. Se você assistiu uma ou não assistiu nenhuma, ou não assistiu todas as aulas, eu já te peço, vá no canal aí da TV Justiça, Saber Direito, assista todas as aulas para que você possa dar continuidade a cada aula, porque elas são muito importantes, essas matérias estão interligadas e é muito importante que você assista todas as aulas, beleza? Só que agora vamos com tudo aí para a dosimetria da pena. Vamos lá, olha só. Primeira coisa, professor, o que é dosimetria da pena? O nome já fala tudo. Dosimetria da pena. O juiz vai dosar a pena, o juiz vai aplicar uma pena. Uma pena, obviamente, aqui privativa de liberdade. Olha, a dosimetria da pena, então, se verifica quando o juiz, depois, isso é na própria sentença, viu? Na própria sentença criminal. Uma vez que o juiz já reconheceu a autoria delitiva, a materialidade do crime, o juiz já reconheceu que o sujeito praticou um crime, o juiz condenou uma pessoa, o juiz já considerou a pessoa como culpada, já era. Nesse caso, o juiz tem que aplicar uma pena, o juiz tem que calcular qual que vai ser a pena aplicada para esse sujeito. E aí o juiz vai dosar a pena. E aí nós vamos entrar nesse processo dosimétrico da pena, o sistema da dosimetria da pena ou da aplicação da pena. Agora, tá, professor, como é que o juiz vai aplicar uma pena, professor? Como é que o juiz começa? Como é que o juiz termina? Como que funciona essa questão da dosimetria? Veja, é importante você saber que, independentemente da infração penal, independentemente do crime praticado, se foi um crime mais grave, se foi um crime que não foi tão grave, mais leve, pouco importa o crime praticado pelo réu. Se o réu praticou um crime que tem pena privativa, pena de reclusão, detenção, ou uma contravenção penal que tem pena de prisão simples, inclusive, uma observação, na próxima aula, já fica atento, porque aí nós vamos entrar nas penas privativas, reclusão, detenção, prisão simples, você precisa aprender isso. Então, olha só, não vou aprofundar nesse tema agora, eu quero só que você entenda a lógica aqui. Veja, quando uma pessoa, então, pratica um crime, seja que tenha pena de reclusão, detenção, enfim, essa pessoa vai pegar uma pena, ela vai pegar uma pena privativa de liberdade, uma pena que retira dela o direito de ir e vir, né? Uma pena pesada, pena privativa. Só que, como é que o juiz vai começar a aplicar essa pena, professor? Como é que o juiz começa? Como é que o juiz conclui? Como que funciona essa questão? Olha, a dosimetria da pena, essa matéria está prevista entre os artigos 59 a 68 do Código Penal. 59 a 68 do Código Penal. E lá no artigo 68 do Código Penal, traz de forma objetiva, como é que o juiz ele vai aplicar uma pena. E o artigo 68, né? O sistema consagrado aí por Nelson Hungria é o sistema trifásico. O sistema de aplicação de pena é o sistema trifásico. Como assim sistema trifásico? Deixa eu te explicar. Independentemente do crime praticado pelo réu, independentemente do crime, se tem pena privativa, o juiz ele vai passar por 3 fases. Então, lembre disso, anota isso no seu caderno, no seu material.
Toda vez que o réu pratica um crime, o juiz ele vai passar por 3 fases. O juiz condenou o réu, o juiz vai aplicar por 3. Então veja, o juiz para chegar lá na pena final, naquela pena, 10 anos, 5 anos, 2 anos, 1 ano, 20 anos, 30, enfim, o juiz para chegar naquela pena definitiva, naquela pena final, o juiz vai passar por quantas fases? 3. Por isso fala-se que o Código Penal adotou o sistema ou critério trifásico, porque toda vez que o juiz quer aplicar uma pena, ele obrigatoriamente, ele tem que passar por quantas fases? 3. 3 fases, conforme preceitua o artigo 68 do Código Penal. Quais são essas fases, professor? Vamos lá. Olha só, eu vou citar aqui essas fases. Nesse momento agora, eu vou citar para você essas fases, mas nós vamos aprofundar em cada uma delas para você aprender aí esse processo dosimétrico. Olha, na primeira fase da dosimetria da pena, na primeira fase, o juiz ele vai aplicar a chamada pena base. A pena base, o que é a pena base? Aquela pena que está começando, a pena inicial, pena base. Nessa primeira fase, o juiz vai analisar 8 circunstâncias judiciais. 8 circunstâncias judiciais que eu vou explicar já para você. Então, na primeira fase, o juiz vai abrir lá no artigo 59 do Código Penal, ele vai analisar 8 circunstâncias judiciais para aplicar a chamada pena base, beleza? Depois da primeira fase, o juiz ele vai para a segunda fase. Na segunda fase, o juiz ele vai analisar as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes, previstas nos artigos 65 e 66 do Código Penal. Aqui ele vai aplicar a pena intermediária. E finalmente, na terceira e última fase da dosimetria da pena, o juiz vai calcular as circunstâncias causas de aumento, as majorantes causas de aumento, e as circunstâncias, as causas de diminuição da pena, né? As circunstâncias minorantes na terceira fase. E depois que ele calcula a pena aqui na terceira fase, aí nós vamos ter uma pena definitiva, pena definitiva, beleza? Show? Então, primeira fase, o juiz calcula a pena base, circunstâncias judiciais do artigo 59, segunda fase, agravantes e atenuantes, e terceira fase, majorantes e minorantes. Só que vamos percorrer cada uma dessas fases para você aprender de uma forma bem didática, bem objetiva. Vamos lá? Vamos para a primeira fase? Vamos lá. Primeira fase da dosimetria da pena. Olha só, na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz ele vai calcular então a pena base. O juiz ele vai analisar as circunstâncias judiciais lá do artigo 59 do Código Penal. Então, primeira coisa, o juiz, no momento que ele vai começar a calcular a pena em desfavor do réu, ele vai abrir lá no artigo 59 do Código Penal e vai analisar 8 circunstâncias judiciais. Nós temos 8 circunstâncias judiciais. Quais são essas circunstâncias? Vamos lá? Primeira circunstância, culpabilidade do réu. Segunda circunstância, os antecedentes do réu. Terceira circunstância, a conduta social do réu. Quarta circunstância, a personalidade do réu. Quinta circunstância, as circunstâncias do crime. Sexta circunstância, a quinta circunstância, os motivos do crime. Sexta circunstância, as circunstâncias do crime. Sétima circunstância, as consequências do crime. E oitava circunstância, o comportamento da vítima. É importante você anotar isso no material. Eu vou explicar cada uma delas, fica tranquilo. Mas é importante você anotar no seu material, por quê? Porque cada circunstância dessa, o juiz ele vai julgar se é uma circunstância favorável para o réu, é uma circunstância desfavorável para o réu, é uma circunstância neutra, muitas vezes não tem elementos para constatar se ela é favorável ou desfavorável. E aí, como que vai ficar cada circunstância dessa? Lembrando mais uma vez, são 8 circunstâncias. Culpabilidade do réu, os antecedentes do réu, a conduta social do réu, a personalidade do réu, os motivos que levaram o réu a praticar o crime, as circunstâncias do crime, as consequências do crime e o comportamento da vítima. Nós temos essas 8 circunstâncias, o juiz vai analisando uma por uma. E aí, quando ele finaliza uma por uma, ele aplica a chamada pena base. Mas vamos lá, olha só. Professor, o juiz vai analisar 8 circunstâncias judiciais, justamente 8 circunstâncias. Primeiro ele vai analisar a culpabilidade do réu. O que seria a culpabilidade do réu aqui? A culpabilidade do réu não é aquela culpabilidade do critério tripartite de crime. Porque veja, segundo doutrina majoritária, o crime, o conceito analítico de crime, né, o crime ele é formado por 3 elementos: fato típico, ilicitude e culpabilidade.
essa culpabilidade da dosimetria da pena não é a culpabilidade como constatação para a prática de um crime. Porque, veja só, se o juiz está aplicando uma pena para o réu, é porque ele já tem culpabilidade. Aliás, se o réu não tivesse culpabilidade, ele era isento de pena. Ele era isento de pena. Então, se o réu já chegou até aqui, se o juiz já está aplicando a pena, é porque o réu tem culpabilidade. Então, essa culpabilidade do artigo 59 é o grau de culpabilidade. O grau de culpabilidade do réu em relação ao fato criminoso que ele praticou. Por exemplo, veja, um policial que pratica um crime na rua e um cidadão não policial que praticou um crime na rua, veja, o grau de reprovação, o grau de culpabilidade, isto é, o grau de reprovabilidade para aquele policial é muito maior do que para uma pessoa que não é policial. Justamente porque ele é policial e deveria estar combatendo os crimes, mas pelo contrário está praticando crimes. Então, para o policial, com certeza aí o juiz vai pesar mais a mão, vai aplicar uma pena mais pesada. Agora, professor, só um detalhe, diga, para cada circunstância judicial dessa, como é que o juiz vai aplicar a pena? Olha, nós temos 8 circunstâncias judiciais. Hoje, o posicionamento atual do STJ é que cada circunstância judicial dessa, se ela for desfavorável para o réu, o juiz vai pegar a pena mínima do crime, e aumentar de 1/6. Só um exemplo para você entender. Vamos imaginar que nós temos o homicídio simples. O homicídio simples tem uma pena de 6 a 20 anos. 6 a 20 anos. Então, a pena mínima do homicídio, 6 anos. Então, cada circunstância dessa, se for favorável para o réu, se for boa, favorável, o juiz vai manter na pena. 6 anos, 6 anos, 6 anos. Vai manter na pena, tranquilo. Se for uma circunstância neutra, ou seja, o juiz não tem elementos para constatar aquela circunstância, o juiz vai manter nos 6 anos. Agora, se essa circunstância for desfavorável, negativa para o réu, o juiz vai fazer o quê? O juiz vai pegar a pena mínima do crime, por exemplo, homicídio simples, 6 anos, 1/6. 1/6 de 6 anos dá 1 ano. Então, cada circunstância desfavorável, cada circunstância dessa que eu vou explicar que for desfavorável, o juiz vai aumentando mais ou menos, ok? Aproximadamente. A lei não fala tanto que é, mas é uma posição jurisprudencial do STJ. O juiz vai aumentando cada circunstância judicial desfavorável 1/6 da pena mínima. 1/6 da pena mínima, no caso do homicídio simples, se a pena mínima é 6, cada circunstância desfavorável, o juiz vai aumentando em torno de 1 ano. Pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, 1 ano e 2, 3 meses, 9 meses, mas não pode sair muito daí, justamente em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Beleza? Show? Professor, se todas as circunstâncias forem negativas, desfavoráveis para o réu, olha, obviamente o réu ele vai pegar a pena próximo ao máximo. Ali, quanto mais circunstâncias desfavoráveis ele tiver, mais a pena vai chegar próximo ao limite, ao máximo. E se todas as circunstâncias forem favoráveis, boas para o réu, aí ele vai pegar a pena no mínimo legal, na primeira fase. Então, se a pena, por exemplo, do homicídio simples, 6 a 20, ele pega a pena no mínimo, 6 anos. Beleza? Mas vamos lá então, ó. Então, a primeira circunstância que eu expliquei é a culpabilidade. A culpabilidade é o grau de reprovação. Né? Se o juiz entender que o grau de reprovação foi além da normalidade, além da normalidade do tipo penal, o juiz já vai aqui julgar essa circunstância como desfavorável e já vai aumentar a pena do réu. Se o juiz analisar que o grau de culpabilidade foi normal, nada além, nada diferenciado do normal, do tipo penal, não extrapolou os limites normais do tipo, o juiz mantém a pena no mínimo, ok? Show? Então lembra, culpabilidade é o grau de reprovação da conduta praticada pelo réu. Quanto mais intensa for essa reprovação em relação ao fato praticado pelo réu, o juiz aí vai aumentando essa pena. Agora, próxima circunstância judicial, antecedentes. Professor, o que são antecedentes? Antecedentes, o próprio nome já fala, antecedente. Antecedente é tudo aquilo que antecede a sua vida, só que aqui no âmbito criminal. Antecedentes criminais é tudo aquilo que consta na sua folha de antecedentes criminais. Agora, não confunda antecedentes com maus antecedentes. Opa, são duas coisas distintas. Veja, antecedentes criminais diz respeito a todos os dados que constam na folha de antecedentes de uma pessoa. Agora, maus antecedentes, aí já é uma outra história. O que são maus antecedentes? Maus antecedentes, para eu falar que o réu ele é portador de maus antecedentes,
ele já tem que ter sido o quê? Condenado por um fato anterior, um fato praticado anteriormente, e ele foi condenado criminalmente com trânsito em julgado. Professor, o cara foi condenado pelo juiz, mas ainda está em grau de recurso. Tem bons antecedentes. Ele tem que ter sido condenado com trânsito em julgado, ou seja, condenação definitiva, sem cabimento mais de recurso. Já esgotou os recursos, já transitou em julgado. Então esse sujeito, aí sim eu considero ele como portador de maus antecedentes. Agora, professor, o fato de uma pessoa responder vários processos criminais, várias investigações, vários inquéritos policiais, isso quer dizer que essa pessoa ela é portadora de maus antecedentes ou não? E aí? Olha só, súmula importante para a sua prova. A resposta está contida no entendimento simulado 444 do STJ. Entendimento este que despenca em prova, em concurso, prova do ABZ, exames da OAB, concursos públicos. Toma cuidado aqui. Presta atenção. Segundo o entendimento simulado do STJ, súmula 444, o STJ declara o seguinte: inquéritos policiais e ações penais em curso não podem agravar a pena base do réu. Ou seja, aqui, quando o juiz vai julgar os antecedentes do réu, vamos imaginar que o réu tem 10 inquéritos policiais, 10 investigações, 10 inquéritos policiais em seu desfavor. E ele já tem várias ações penais, vários processos criminais em seu desfavor, vários processos criminais por vários crimes. Nesse caso, olha só, nesse caso o réu, ele tem maus antecedentes? Não, não tem. Olha só, nesse caso o réu não tem maus antecedentes, por quê? Porque o fato dele ter várias investigações contra ele, o fato dele ter vários processos criminais com ele, e digo mais, e vou além, esse réu, ele pode ainda ter várias condenações contra ele. O cara está respondendo vários inquéritos, vários processos criminais, e pior, ele pode ainda ter sido condenado por vários crimes. Só que se essas condenações ainda não transitaram em julgado, ele ainda continua portador de bons antecedentes. Professor, mas por quê? Porque pensa comigo, se esse réu ele ainda não foi condenado de forma definitiva, isso quer dizer que em grau de recurso pode acontecer de ele ser absolvido. Então, enquanto ele não foi condenado de forma definitiva, eu não posso carimbar portador de maus antecedentes. Não, eu preciso esperar essas investigações, esses inquéritos, esses processos criminais, eu preciso esperar, aguardar para ver se no final ele vai ser condenado com trânsito em julgado. Agora, se ele já foi condenado por um crime anterior com trânsito em julgado, aí nesse caso, de fato, ele é portador de maus antecedentes. Beleza? Show? Olha, a próxima circunstância judicial diz respeito à conduta social. Conduta social. O comportamento social do réu. O que é a conduta social? Olha, a quarta circunstância judicial é o comportamento, a conduta social. E, veja, a primeira circunstância judicial é a culpabilidade, a segunda circunstância são os antecedentes, a terceira circunstância é a conduta social é a terceira, e a quarta é a personalidade do réu. E eu já vou falar das duas porque a terceira circunstância é o comportamento, é a conduta social do réu. A quarta circunstância é a personalidade. E aí, professor, qual que seria a diferença entre conduta social e personalidade? Veja, conduta social é a maneira como a pessoa se comporta na sociedade. É a maneira como esse réu se comporta lá na rua dele, no trabalho, na vizinhança, na rua, no shopping, com a família. Enfim, a maneira como ele se comporta em vida em sociedade, no meio social. A maneira como ele se comporta diz respeito, o juiz vai analisar o seu comportamento, a sua vida, a maneira como ele se comporta na vida em sociedade, nos locais onde ele frequenta, o local onde ele mora, o local onde ele trabalha. Isso é comportamento, isso é conduta social. Essa é a terceira circunstância. E a quarta circunstância é a personalidade. Personalidade é algo intrínseco, é algo que diz respeito ali às características desse réu. Não é algo mais voltado para a maneira como ele se comporta na sociedade, mas sim a maneira como ele é. Poxa, esse réu, como que é a personalidade dele? Ele é uma pessoa muito agressiva? Ele é uma pessoa muito nervosa? Ele é uma pessoa bipolar? É uma pessoa alegre? É uma pessoa de bem com a vida? É uma pessoa... Como é que ele é por dentro? Como que é a personalidade? Nós sabemos que a personalidade, ela não é formada de um dia para outro. A personalidade, ela é formada no decorrer da vida de uma pessoa. Desde o momento ali, né, em que aquela pessoa começa a conviver a vida em sociedade.
sociedade, né? O comportamento daquela, a personalidade dela, obviamente, ela vai sendo formada ali, né? No seio, no meio social, na família, a maneira como aquela pessoa é criada, a maneira como aquela pessoa é educada, a maneira como aquela pessoa, ela se comporta, a maneira como aquela pessoa, os ambientes onde ela vive, os ambientes onde ela frequenta, tudo isso vai, de fato, ali influenciar no desenvolvimento da personalidade da pessoa. Cada pessoa tem uma personalidade diferente. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Conduta social e personalidade, normalmente nos processos, você não tem elementos sobre o comportamento do réu e a conduta. Aí você fala, professor, mas o réu praticou um crime. Ok, ele praticou um fato, mas um fato criminoso, que está sendo julgado, está sendo analisado. Mas normalmente no processo você não tem elementos cabais, provas, que demonstram como que é o comportamento dele no trabalho, lá na família, como que é a personalidade dele. Então, normalmente nos processos, essas duas circunstâncias ficam como neutras. Não favorece e nem desfavorece. Normalmente o juiz mantém a pena na maneira, até onde a pena já chegou ali, nessas terceira e quarta circunstâncias judiciais, normalmente a pena é mantida. Agora, se o juiz, por exemplo, tiver provas, testemunhas, provas da maneira, como que é a personalidade, como que é o comportamento dele lá na família, no trabalho, né? Se tiver prova da personalidade dele, a personalidade dele é uma personalidade ali, né, agressiva, ali uma personalidade realmente ali que traz uma personalidade mais pesada, mais agressiva, né, uma personalidade ali de alta periculosidade. Se tiver provas, um laudo, por exemplo, nesse ponto, um laudo pericial demonstrando que a personalidade do agente é uma personalidade mais agressiva ali e tal, de alta periculosidade, enfim. Aí, nesse caso, o juiz tendo elementos, ele pode considerar essa circunstância como desfavorável e aumentar a pena do réu. Caso contrário, o juiz não pode presumir, né? Sem provas, o juiz não pode presumir, nesse caso, presumir como desfavorável, o juiz mantém essas duas circunstâncias, conduta social e personalidade, como neutras, o juiz não diminui, o juiz não aumenta a pena, mantém a pena da maneira como ela está, ok? Agora, vamos lá. Então, na primeira circunstância, o juiz analisa a culpabilidade, segunda, antecedentes, terceiro, conduta social, quarta, personalidade. Na quinta circunstância judicial, o juiz vai analisar os motivos do crime, ou seja, o que levou o réu a praticar o crime. Quais foram os motivos que levaram o réu a praticar o crime? Obviamente, aqueles motivos mais graves, que vão além do tipo penal, aqueles motivos mais graves, merecem uma reprovação maior. Agora, é claro que se essa motivação já tiver prevista, por exemplo, como uma agravante ou como uma qualificadora, o juiz vai aplicar agravante à qualificadora. Por exemplo, no crime de homicídio. Homicídio matar alguém, a pena é de 6 a 20 anos, homicídio simples. Só que se a pessoa matar alguém por motivo torpe, por motivo fútil, motivo torpe, motivo fútil, qual que é a diferença? Motivo torpe é aquele motivo vil, abjeto, repugnante, moralmente reprovável. O cara mata o pai para ficar com a herança, motivo torpe. O que é motivo fútil? Motivo fútil é aquele motivo de pouca importância, motivo fútil motivo insignificante. Poxa, o cara matou por pouca coisa. Poxa, o cara pisou sem querer no pé da pessoa, o cara matou. O cara mudou de canal, matou. O garçom serviu bebida quente, o cara matou, não aceitou. Veja, é motivo fútil. Quando o motivo ele já é uma qualificadora do crime, nesse caso o juiz já vai aplicar essa motivação lá como uma qualificadora. E aqui, na circunstância, ele não vai aumentar de novo. Porque a qualificadora do homicídio, nesse caso, o homicídio simples é de 6 a 20, o homicídio qualificado por motivo fútil ou torpe já vai para 12 a 30. Ele já vai pegar uma pena mais pesada, porque o motivo fútil ou o motivo torpe já está dentro do homicídio qualificado com uma pena mais pesada. Aí aqui na motivação o juiz não vai aumentar novamente. Ela fica desconsiderada, né? O juiz deixa de julgar essa circunstância, não aqui no artigo 59. Ele vai julgar lá, né, dentro do homicídio qualificado. Agora, se essa motivação ela não tiver prevista como uma qualificadora de um crime ou como uma agravante, que já nós vamos falar, aí, se ela for uma motivação mais pesada, que o juiz entenda que foi muito grave, além do tipo, uma motivação bem intensa, bem pesada, grave, o juiz, nesse caso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai aumentar a pena do réu, beleza? Olha, depois da motivação, o juiz vai analisar as circunstâncias do crime. Professor, o que são circunstâncias do crime? Olha, circunstâncias do crime diz respeito ao local onde o réu praticou o crime, a maneira como o réu praticou o crime, os instrumentos que ele utilizou para praticar o crime, ou seja, são as circunstâncias do crime. Obviamente, quanto mais grave essas circunstâncias, mais pesada vai ser a pena do réu. Poxa,
Imagine, o sujeito, ele pratica um homicídio, numa praça ali, uma praça pública, está cheio de crianças, bebês, crianças, e ele mata uma pessoa naquela circunstância. Veja, muito grave a circunstância. Poxa, ele não só, além de estar matando a pessoa, ele está fazendo com que crianças, muitas vezes ficam com traumas, crianças têm o desprazer de ver sendo uma pessoa sendo morta na frente delas. Olha que circunstância grave. Olha que circunstância. A maneira como o sujeito mata a vítima, a maneira como a pessoa pratica um roubo, um furto, um estupro, um sequestro, quanto mais grave foi a circunstância, quanto mais grave, mais pesado foi essa circunstância que o juiz entender, o juiz vai aumentando a pena do réu. Beleza? Agora, se forem circunstâncias normais, inerentes ao tipo, o juiz não aumenta. Agora, se forem circunstâncias graves que vão além, que extrapolam as circunstâncias normais do tipo penal, o juiz, ele aumenta aí mais a pena do réu, beleza? Olha, depois da circunstância, o juiz vai analisar as consequências do crime. Ou seja, as consequências que a prática do crime provocou para a sociedade, para a vítima. Quais foram as consequências do crime? Aí você fala, uai, professor, mas todo crime tem uma consequência negativa, é óbvio. É óbvio, a consequência do crime não é boa. Se fosse boa, não tinha que punir a pessoa, uai. Então pensa comigo. As consequências do crime são consequências maléficas, são consequências negativas para a sociedade, para a vítima, para as pessoas em geral. Agora, existem consequências que extrapolam, que vão além do crime, que vão além do tipo penal. Veja, obviamente, quando o juiz ele vai fundamentar um aumento de pena aqui, o juiz tem que fundamentar em consequências que extrapolam o tipo, não consequências inerentes ao tipo. Por exemplo, o juiz não pode falar assim, olha, aqui nas consequências, aumento a pena do réu, porque ele matou lá o fulano, ele matou determinada pessoa e a família ficou em luto. Veja, a família chorou, ficou em luto. Gente, isso já é uma própria consequência do homicídio. Pelo menos é o que se espera. Alguém da família morreu ali, né? A família fica em luto. Muitas pessoas vão chorar, as pessoas ficam em luto, ficam tristes. Isso já é uma consequência. Não é à toa que o crime de homicídio é mais grave que o crime de furto, porque a consequência do homicídio é mais grave. Então, isso o juiz não pode fundamentar uma pena mais pesada sobre uma consequência que já faz parte do próprio tipo penal. Agora, veja só. Imagine que esse sujeito que a pessoa matou, esse sujeito que o bandido matou, vamos imaginar que era o homem lá que trabalhava, vamos imaginar que ele era o único que estava empregado na casa, a esposa dele estava desempregada, só ele estava conseguindo um emprego, estava trabalhando, ele estava sustentando a família, né, suando, tal, aquela coisa, e na dificuldade, e o sujeito matou ali aquele pai de família, e a mulher estava desempregada, continuou desempregada, com um filho para criar, entrou em depressão, teve que pedir empréstimo, gastar com remédio, gastar com psicólogo, né, com terapeuta, com psiquiatra, negócio, os filhos, né, ficaram doentes, né, não tinham o que comer, ficaram vários dias sem comer, porque, né, quem ali sustentava ali era o sujeito, né, o pai de família que acabou falecendo, ela estava desempregada. Veja, nesse caso, as consequências foram além do crime, foram além do tipo. Poxa, a mulher do cara entrou em depressão, teve que gastar com remédio, pegar empréstimo, os filhos ficaram vários dias sem comer, teve que gastar com psiquiatra, com médico. Poxa, as consequências desse crime foram muito mais graves, foram além do tipo. Nesse caso, justifica o juiz aumentar a pena em desfavor do réu. Entendeu? Beleza? E vamos lá. Última circunstância judicial da primeira fase da dosimetria. Comportamento da vítima. Veja, aqui, o que é comportamento da vítima, professor? Olha que interessante. Aqui o juiz vai analisar se a vítima, o comportamento da vítima, de alguma forma colaborou na prática do crime. Peraí, professor, não estou entendendo. Tá, calma, você está entendendo. É isso mesmo. O juiz ele vai analisar agora, não é mais o réu, especificamente. Essa última circunstância judicial do artigo 59 diz respeito ao comportamento da vítima, ou seja, a maneira como a vítima se comportou, se a vítima, no comportamento dela, de alguma forma ela colaborou, concorreu na prática do crime. Aí você fala, professor, está de brincadeira, isso pode acontecer? Pode. Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que uma pessoa vai atravessar uma rua, vai atravessar uma avenida, só que a faixa está ali, ó. A faixa está ali a 10 metros de distância, 10 metros. E a pessoa vai atravessar. E ela fala, não, eu vou ter que andar 10 metros. E eu não estou falando nem de 30, 40, 50, não. Eu estou falando 10 metros, bem mais perto. 10 metros ali, tranquilo. Fala, nem, vou ter que ir até a faixa ali para depois atravessar. Vou perder tempo. Não, eu vou fora da faixa.
e a pessoa ali acaba atravessando, sai correndo na avenida fora da faixa. Só que vamos imaginar que vem do outro lado da rua, vem um carro desgovernado, o sujeito, o motorista ali, em excesso de velocidade. Em excesso de velocidade ali, né, dirigindo de forma imprudente e acaba atropelando essa vítima. Veja, o motorista dirigiu de forma imprudente, tem que ser punido pelo crime. Só que essa vítima, de alguma forma, ela colaborou? Sim. De alguma forma, ela colaborou, ela concorreu, de alguma forma, ela contribuiu para o evento? Sim, quando ela poderia ter, muitas vezes, estar lá na faixa, ter esperado, podia estar mais tranquilo. Isso não quer dizer que não poderia evitar, poderia acontecer na faixa, também pode, é claro. Mas o que eu quero que você entenda é que o fato dela ter atravessado aí fora da faixa, de alguma forma, isso, na cabeça do juiz, o juiz pode considerar que, de alguma forma, ela concorreu. Veja, isso não quer dizer que o sujeito não vai responder pelo crime. Não. Se o sujeito estava dirigindo de forma imprudente, né, ele vai responder, pelo menos, na forma culposa pelo crime. Só que, nesse caso, como se o juiz entender que a vítima, de alguma forma, contribuiu ao atravessar fora da faixa, esse sujeito pode ter a pena diminuída. Olha que interessante, essa é a única circunstância judicial que o juiz pode diminuir a pena. Se a vítima não tiver contribuído, se o juiz entender que a vítima não contribuiu, ele mantém a pena. Aqui ele não aumenta, aqui ele mantém. Ou ele mantém a pena, ou se ele entender que a vítima de alguma forma contribuiu para o resultado criminoso, o juiz aqui pode abaixar a pena do réu. Beleza? Ficou claro para você? Então, nessa primeira fase, o juiz vai analisar essas 8 circunstâncias judiciais. Vamos relembrar? Culpabilidade do réu, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. Nessa primeira fase, então, uma vez que ele analisou as 8 circunstâncias judiciais, ele vai aplicar a pena base. Aquela pena base, a pena que está começando, a pena inicial. Nessa primeira fase, o juiz não pode ultrapassar os limites mínimo e máximo. Ele não pode aplicar a pena acima do máximo legal e também não pode aplicar a pena abaixo do mínimo legal. Show? E uma vez que o juiz calculou a pena base, agora nós vamos para a segunda e terceira fases, um pouco mais sábio, mais tranquilo. Segunda fase. E agora, professor? Segunda fase da dosimetria, o que vai acontecer? Uma vez que o juiz já aplicou a pena base na primeira fase, agora na segunda fase, o juiz vai analisar as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes. O nome já fala tudo. Professor, o que são agravantes, o que são atenuantes? Simples. Agravantes são circunstâncias que vão aumentar a pena do réu. São circunstâncias que vão agravar. Fácil. Onde que estão as agravantes? As agravantes estão previstas lá nos artigos 61 e 62 do Código Penal. Se você abrir o seu código aí, artigo 61 e 62, você vai ver que nós temos várias agravantes. Várias. Artigos 61 e 62. Quando a pessoa pratica o crime por motivo torpe, motivo fútil, quando a pessoa é reincidente, né? Quando a pessoa pratica o crime ali contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, enfim, nós temos várias agravantes. Artigos 61 e 62 do Código Penal. Professor, qual que é a mais cobrada em prova da OAB, em prova de concurso público? Com certeza, reincidência. A reincidência. O réu, quando ele é reincidente, é, de fato, a circunstância mais recorrente. Veja, professor, quando é que eu posso considerar o réu como reincidente? Olha, se você abrir lá no artigo 63 do Código Penal, lá conceitua, lá declara quando o réu ele é reincidente. Quando é, professor? Segundo o artigo 63 do Código Penal, o réu ele é considerado reincidente quando ele já foi lá no passado, ele já foi condenado por um crime com trânsito em julgado, condenação definitiva com trânsito em julgado, e depois dessa data que ele foi condenado, não é a data que ele praticou o crime, depois da data que ele já foi condenado com trânsito em julgado, ele pratica um novo crime ou uma contravenção penal. Nesse caso, ele aí, de réu primário, ele vira réu reincidente. Tá, professor, mas o réu reincidente, ele pode voltar a ser primário? Pode ou não pode? E aí? Olha que pergunta, hein? Importante. Segundo o artigo 64 do Código Penal, sim, o réu reincidente pode voltar a ser primário. Quando, professor? Depois de 5 anos. Claro, passados 5 anos do cumprimento da pena ou da extinção da pena, depois que já extinguiu a pena ou ele já cumpriu toda a pena, cumpriu a pena, foi para a rua, passaram mais de 5 anos, ele não cometeu mais nenhum crime, ele volta a ser réu primário, né? Aqui nós chamamos esse período de período depurador. Período depurador é esse período de 5 anos. Passaram mais de 5 anos do cumprimento da extinção da pena, ele não praticou mais nenhum crime, de réu reincidente, ele volta a ser réu primário. Beleza? Show? Agora, vem comigo. Professor,
As agravantes, professor, as agravantes, elas se aplicam aos crimes dolosos, aos crimes culposos? E aí? Olha, a regra é que as agravantes só se aplicam aos crimes dolosos. E, obviamente, as agravantes têm que ter previsão. Eu não posso aplicar uma... Veja, a agravante aumenta a pena do réu. Então, eu não posso aplicar uma agravante que não esteja prevista taxativamente em lei. Por quê? Porque é uma circunstância que aumenta, que piora, que agrava a situação do réu. Então, para o réu ter a pena aumentada, agravada, tem que ser alguma dessas agravantes previstas nos artigos 61 e 62 do Código Penal. Agora, as agravantes só se aplicam aos crimes dolosos? Como regra, sim. Como regra geral, as agravantes não se aplicam a crimes culposos, só se aplicam àqueles crimes dolosos, ou seja, aqueles crimes que a gente tem a intenção ou assume o risco de praticar. Agora, nós temos uma única exceção, na reincidência. Olha, na agravante da reincidência, a reincidência é uma agravante, que é aplicada na segunda fase da dosimetria. A reincidência, ela pode ser culposa, pode ser em crime doloso ou culposo. Olha que interessante. Uma pessoa, vamos imaginar que uma pessoa praticou um crime de lesão corporal culposa. Lesão corporal culposa, foi condenada com transjugado. E depois dessa data, ela praticou um novo crime culposo, que pode ser igual ou não. Para ser reincidente não precisa ser o mesmo crime, pode ser o mesmo ou não. E no futuro ela pratica um novo crime culposo. Veja, ela é reincidente em crime culposo, só que é reincidente, vai ter a pena agravada. Então, olha que interessante, as agravantes previstas nos artigos 61 e 62 do Código Penal se aplicam aos crimes dolosos, essa é a regra. Mas também se aplica ao crime culposo quando diz respeito à reincidência. A reincidência pode acontecer entre crimes dolosos, entre crimes culposos, entre crime doloso e culposo. Pouco importa se o cara praticou um crime doloso ou culposo. O importante é que ele já tenha sido condenado anteriormente com trânsito em julgado pelo crime e depois, no futuro, ele praticou um novo crime ou uma contravenção penal, beleza? E só uma observação importante para a sua prova. Olha só. Crime mais crime gera reincidência? Sim. Crime mais contravenção gera reincidência? Sim. Contravenção mais contravenção penal gera reincidência? Sim. A única circunstância, por lei, que não gera reincidência, segundo o Código Penal e a Lei de Contravenção Penal, é o contrário, a contravenção em crime. Por quê? Por falta de previsão legal. Anota esse seu caderno. Veja, contravenção e crime não gera reincidência, porque não tem previsão legal. Deveria gerar, mas por lei não gera. Então, se uma pessoa, por exemplo, praticou jogo do bicho, que é uma contravenção penal, foi condenado com trânsito em julgado, e no futuro praticou um homicídio, um crime, não gera reincidência. Lembre isso na sua prova. Contravenção, lembra, infração de menor potencial, contravenção, mais crime não gera reincidência. Agora os demais geram crime mais crime, contravenção mais contravenção e crime mais contravenção gera reincidência. Beleza? Show? Um detalhe importante para a sua prova. Contravenção e contravenção gera reincidência? Gera, desde que praticado no Brasil, viu? Contravenção penal fora, contravenção penal no Brasil, mais duas contravenções. A pessoa praticou uma contravenção no Brasil, foi condenada com transjugado e depois praticou uma contravenção, gera reincidência. Agora, se for contravenção fora do Brasil e depois no Brasil, não gera. Então, lembra disso. Contravenção e contravenção no Brasil gera reincidência. Contravenção fora do Brasil e depois dentro do Brasil não gera reincidência. Beleza? Show? Detalhe importante, mais um para a sua prova. Professor, lá no artigo 64 do Código Penal, declara que para fins de reincidência, não se consideram os crimes militares próprios e os crimes políticos. Toma cuidado. Então, para o Código Penal, para fins de reincidência, não se considera os crimes militares próprios e os crimes políticos. Crimes militares próprios são aqueles crimes que só podem ser praticados por militares, né? Que estão ali previstos no Código Penal. Nós temos vários crimes no Código Penal Militar, deserção, montim, enfim, crimes que só podem ser praticados por militares. Crimes militares próprios e crimes políticos, para fins de reincidência, não são considerados. Então, por exemplo, se uma pessoa praticou um crime militar próprio, deserção, crime militar próprio, foi condenado com trânsito em julgado, e depois ele praticou um crime comum do Código Penal, um furto, não gera reincidência por expressa previsão legal. Show? Beleza? Vem comigo. Então, as agravantes são essas situações são as circunstâncias que vão aumentar a pena do réu, não pode passar do máximo. Professor, e as atenuantes? As atenuantes, por consequência, são circunstâncias que vão atenuar, que vão diminuir a pena do réu. Temos várias circunstâncias atenuantes. Quando o réu... As circunstâncias atenuantes, anota aí, estão previstas lá nos artigos 65 e 66
do Código Penal, 65 e 66. Nós temos várias. Quando o réu é menor de 21 anos na data do fato, quando o réu é maior de 70 anos na data da sentença, quando o réu confessa o crime, confessa espontaneamente o crime, é uma atenuante. Por isso que não é à toa na prática, muitos advogados ali orientam os seus clientes a confessarem. Por quê? Em muitos casos que ele já sabe que o seu cliente vai ser condenado, ele orienta o seu cliente a confessar o crime, porque o juiz ali, fundamentando também, né, nas provas, né, também na confissão, dentre outras, o juiz ali vai diminuir a pena do réu. Agora, olha só. Professor, as circunstâncias atenuantes, então, diminuem a pena do réu, as agravantes aumentam. A lei fala uma quantidade? Não. Fica a critério do juiz. A lei, se você abrir nos artigos 61 e 62, agravantes, 65 e 66, atenuantes, a lei fala, são circunstâncias que sempre agravam, são circunstâncias que sempre atenuam a pena, só que a lei não traz uma quantidade. Isso fica a critério do juiz. A posição hoje da jurisprudência, né, do STJ, hoje a posição da jurisprudência é no sentido de que cada circunstância agravante e atenuante, o juiz vai aumentar ali mais ou menos em torno, ok? Não é algo que está na lei, mas essa é a posição jurisprudencial do STJ. Cada circunstância agravante e atenuante, eu vou aumentar, se for agravante, um sexto da pena base. Lembra a pena da primeira fase, a pena base? Então, se o cara pegou, por exemplo, 6 anos na primeira fase, um sexto de 6, 1 ano. Então, cada circunstância judicial, o juiz aumentando 1 ano, se for, dependendo da pena que ficou lá na primeira fase. Um sexto da pena base para agravar, um sexto da pena base para diminuir. Professor, eu posso compensar circunstâncias agravantes com atenuantes? Olha, a regra é que as circunstâncias agravantes e atenuantes se compensam. Então, se o réu tem 2 circunstâncias agravantes e 2 circunstâncias atenuantes, o juiz pode compensar, sim. É claro que nós temos algumas circunstâncias que têm um maior peso, um maior valor, né? Quais são? Olha, segundo o artigo 67 do Código Penal, existem algumas circunstâncias que têm um maior peso, um maior valor, que são aquelas circunstâncias que dizem respeito à personalidade do réu, aos motivos que levaram o réu a praticar o crime e à reincidência. Então, toda circunstância atenuante ou agravante que diga respeito à personalidade do réu, aos motivos que levaram o réu a praticar o crime ou à reincidência, vão ter um peso maior para o juiz, seja para o juiz agravar ou diminuir a pena, beleza? E último detalhe, na segunda fase, vem comigo. Professor, na segunda fase, o juiz pode aplicar, vamos imaginar que o réu tem várias agravantes, o juiz pode aplicar a pena acima do máximo legal? Não. Chegou no máximo, na pena máxima do crime, o juiz, ele reconhece a agravante, mas ele deixa de aplicar, porque a pena não pode ultrapassar a pena máxima. E se o réu tiver várias atenuantes? O juiz vai diminuindo. Chegou no mínimo, mesmo que tenha mais, o juiz não pode aplicar a pena abaixo aquém do mínimo legal. Súmula 231 do STJ, súmula que despenca em prova, em concurso, importante aí para o seu aprendizado. Então lembra, tanto na primeira fase da dosimetria como na segunda fase da dosimetria, o juiz não pode ultrapassar a pena máxima e também não pode aplicar a pena abaixo do mínimo legal. Essa súmula que eu falei para você é a súmula 231 do STJ. Segundo o entendimento do STJ, então, o juiz não pode aplicar, o juiz nas atenuantes, ele vai diminuindo a pena do réu, vai diminuindo. Chegou no mínimo, ele não pode aplicar a pena abaixo do mínimo legal e também, se tiver várias agravantes, chegou no máximo, ele não pode ultrapassar a pena máxima legal. Agora, na terceira fase, vem comigo. Na terceira fase, nós temos a última fase da dosimetria da pena. A terceira fase é a última fase da dosimetria. Na terceira fase, o juiz vai analisar as circunstâncias majorantes e minorantes. Ah, e só um detalhe, viu? Lá na segunda fase, eu falei para você que as agravantes e as circunstâncias agravantes precisam ser taxativas. Eu não posso aplicar uma circunstância agravante que não esteja prevista em lei, diferentemente das atenuantes. Olha que interessante, se você abrir lá no artigo 66 do Código Penal, lá nós temos as chamadas, a doutrina chama essas atenuantes de atenuantes inominadas. Atenuantes inominadas. Olha que interessante, o juiz, ele pode atenuar, ele pode diminuir a pena do réu por alguma circunstância que o juiz entenda ser relevante, importante, que ocorreu antes ou depois do crime, mesmo que não esteja prevista expressamente em lei. Então, enquanto as agravantes são circunstâncias taxativas, precisam estar taxativamente em lei, por quê? Porque elas agravam a pena do réu. Eu não posso, obviamente, agravar a pena do réu se não está previsto em lei. As atenuantes são ao contrário. Nós temos várias circunstâncias atenuantes lá no artigo 65 do Código Penal, mas no artigo 66 do Código Penal nós temos as atenuantes inominadas, ou seja, aquelas que não estão explicitamente previstas em lei. O legislador falou o seguinte, olha, o juiz, ele ainda, se o juiz quiser, além das atenuantes do artigo 65,
ele ainda pode ele pode aplicar atenuantes que não estão na lei, que ele considere como circunstâncias relevantes. Circunstâncias relevantes que ocorreram de forma anterior ou posteriormente ao crime. Então lembre que as atenuantes, elas são exemplificativas, elas não são taxativas. O juiz pode diminuir a pena do réu por alguma circunstância relevante, importante que aconteceu na vida do réu ali, né? Mesmo que não esteja previsto em lei. Por exemplo, o sujeito praticou o crime de tráfico de drogas. Praticou tráfico, foi condenado pelo tráfico, mas vamos imaginar que durante o processo de tráfico, esse sujeito, ele muda de vida. Vamos imaginar que ele, por exemplo, ele teve um encontro com Deus, o sujeito é um sujeito de muita fé, ele se converteu, ele pediu perdão, se arrependeu de tudo aquilo que ele fez, vai ser punido, ele praticou o crime e vai ser punido. Mas no coração dele ele se arrependeu, teve um encontro com Deus, a vida dele foi transformada, ele falou assim, tudo que eu fiz de ruim agora, eu vou converter em bem. Pratiquei o tráfico, agora eu vou ajudar pessoas carentes, pessoas da comunidade, vou falar dos malefícios das drogas, que o tráfico traz, né, que acaba com a vida da pessoa, acaba com a família, acaba não sei mais o que, ele começa a dar palestra, começa a ajudar as pessoas da comunidade. Veja, isso não afasta o crime, ele praticou o crime. Só que nesse caso nós temos uma circunstância posterior ao crime, que é uma circunstância relevante e importante que não está na lei. Mas o juiz pode considerá-la como um atenuante por ser uma circunstância relevante para a vida dele, para a vida em sociedade, que merece uma reprovação diminuída, a pena diminuída. Isso é uma circunstância, é uma atenuante inominada, prevista no artigo 66 do Código Penal. Show? E aí, voltando, para a gente concluir, vem aqui, majorantes e minorantes. Majorantes e minorantes. Na terceira e última fase da dosimetria da pena, o juiz vai considerar as circunstâncias majorantes e minorantes. Professor, o que são majorantes? O que são circunstâncias minorantes? Veja, da mesma forma que agravante, majorante é uma circunstância que aumenta a pena do réu. Da mesma forma que atenuante, minorante é uma circunstância que diminui a pena do réu. Só que tem uma coisa, olha só, nas majorantes e nas minorantes, diferentemente das agravantes e das atenuantes, as majorantes e as minorantes têm uma quantidade prevista em lei. Lembra que eu falei para você que o legislador, ele não trouxe em lei, lá nas agravantes e nas atenuantes, o legislador não trouxe uma quantidade. A jurisprudência fala 1/6 para agravar e para diminuir da pena base. Mas não tem uma quantidade. O juiz, ele não é obrigado a seguir esse 1/6. Ele pode ali navegar, né, nesse patamar um pouco mais, um pouco para menos, um pouco para mais. Não tem previsão. Veja, então, lá nas agravantes, a lei não traz uma quantidade, que aumenta e diminui. Fica a critério do juiz, do magistrado. Aqui não. Aqui na terceira fase da dosimetria, as majorantes são causas de aumento que têm uma previsão de quantidade em lei. Então, por exemplo, crime de roubo. Se você abrir lá no artigo 157, parágrafo 2º A do Código Penal, você vai ver que quando o sujeito pratica um roubo, por exemplo, gente, as majorantes e as minorantes estão espalhadas pelo Código. Para eu reconhecer é muito fácil. Toda vez que a lei traz uma quantidade de aumento, a pena é aumentada de 2/3. A pena é aumentada de 1/3 a metade. A pena é aumentada até o triplo. Toda vez que a lei traz uma quantidade, é uma causa de aumento, é uma majorante. Então, lá no crime de roubo, artigo 157, parágrafo 2º A, lá fala que o crime de roubo praticado com o emprego de arma de fogo, a arma de fogo, o emprego dela, aumenta a pena em 2/3. Então, o cara vai pegar uma pena de roubo, que é uma pena de reclusão de 4 a 10 anos, e lá na terceira fase ele vai ter a pena aumentada de 2/3. E minorantes? A lógica é a mesma. Minorantes são circunstâncias que vão diminuir a pena do réu, só que em quantidade. Em quantidade que está ali, foi fixada pelo legislador. Então, quando a lei fala, olha, a pena desse crime é diminuída de um tanto até um tanto, a pena do crime é diminuída de 2/3, a pena do crime é diminuída de 1 a 2/3. Quando a lei traz uma quantidade, não é atenuante, é uma minorante, uma quantidade, obviamente, de diminuição. E olha só, importante, como nas majorantes e nas minorantes, o próprio legislador traz uma quantidade de aumento e diminuição, o juiz, somente aqui na terceira fase, o juiz pode aplicar a pena acima do máximo e abaixo do mínimo legal. Por exemplo, a tentativa é uma minorante. A tentativa, lembra? O crime tentado é a mesma pena do crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Então, se uma pessoa mata e uma pessoa tenta matar, a pessoa que matou vai ter uma pena. A pessoa que tentou matar vai ter uma pena reduzida porque ela não conseguiu efetivamente matar. A tentativa é uma causa de diminuição. Diminui a pena de 1 a 2/3. Então, se uma pessoa praticou um furto, uma tentativa de furto, a pena do furto é de reclusão de 1 a 4 anos.
só que a tentativa não vai diminuir a pena de 1 a 2/3? Pode ser que esse sujeito pegue uma pena menor do que 1 ano. Ué, professor, mas a pena do furto é de 1 a 4 anos e multa. Beleza, só que a tentativa diminui a pena. Pode ser, a depender da diminuição, que ele pega uma pena menor do que 1 ano. Então, as minorantes, as causas de diminuição, podem levar a pena abaixo do mínimo legal. E da mesma forma, vem comigo, as majorantes. As majorantes também podem levar a pena acima do máximo legal. Então, por exemplo, para encerrar aqui, para você entender, o cara praticou um roubo, pena do roubo de reclusão de 4 a 10 anos. 4 a 10 anos. Vamos imaginar que até na segunda fase, o sujeito pegou 9 anos. Até na segunda fase, 9 anos. Na terceira fase, o juiz, esse sujeito praticou roubo com emprego de arma de fogo. A pena do roubo aumenta em 2/3. Ele pegou 9 anos até a segunda fase. 9 anos mais 2/3, 2/3 de 9, 2/3 de 9 dá 6 anos. 9 mais 6, 15 anos. Uai, a pena do roubo é de reclusão de 4 a 10 anos e multa. 4 a 10 anos e o cara pegou 15 anos, pode isso? Pode. Por quê? Lembre disso na sua prova. As causas de aumento e as causas de diminuição de pena, como elas têm uma previsão de aumento e diminuição já na própria lei, o juiz, ao utilizá-las na dosimetria, muitas vezes essas majorantes vão levar a pena acima do máximo ou abaixo do mínimo legal. Então, lembra a sua prova. A única fase que o juiz pode ultrapassar a pena máxima, passar a pena máxima do crime, a pena máxima abstratamente combinada pelo legislador, ou diminuir a pena aquém do mínimo legal, é na terceira fase da dosimetria da pena. E aí, nessa terceira fase, o juiz vai aplicar a pena definitiva e, de acordo com essa pena, o juiz vai decidir se ele vai para o regime fechado, para o semiaberto, para o aberto. Enfim, nós vamos ver isso na próxima aula. Na próxima aula, nós vamos ver sobre essas questões muito importantes para você não perder, beleza? Mas, vamos fazer o seguinte, uma vez que nós concluímos aqui, né, a dosimetria da pena, vamos para o nosso quiz, vamos responder algumas questões no nosso quiz para ver se de fato você conseguiu absorver essa matéria, beleza? Vamos lá para a tela. A primeira questão fala o seguinte: de acordo com as regras do Código Penal relativas à aplicação de pena, a circunstância judicial referente ao conjunto de ações, que compõe o comportamento do agente em diversos âmbitos, tais como na família, na sociedade e no trabalho, corresponde a: aos antecedentes penais do agente, b, a personalidade do agente, c, a culpabilidade do agente e d, a conduta social do agente. E aí? Qual você marcou? Olha, o gabarito dessa questão é a letra D. Letra D. Lembra? Eu te expliquei. A maneira como o sujeito se comporta na sociedade, no trabalho, na família, na vizinhança, enfim, na vida em sociedade, diz respeito à sua conduta social, o seu comportamento, a sua conduta social. Terceira circunstância judicial, lá do artigo 59, gabarito, resposta, letra D. Beleza? Vamos lá para a próxima questão? Vamos lá para a tela. Questão 2. No que diz respeito à aplicação da pena privativa de liberdade, marca a alternativa correta. A. Na primeira fase de aplicação da pena, o juiz examina as circunstâncias judiciais do artigo 59, situação em que a pena base pode ultrapassar o limite máximo legal. B. Na segunda fase da aplicação da pena, o juiz examina as circunstâncias atenuantes e agravantes, situação em que a pena pode ultrapassar o limite máximo legal. C. No cálculo da pena da primeira fase, no cálculo da pena base, na primeira fase de aplicação da pena, segundo o entendimento do STJ, o juiz pode utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base do réu. E letra D. Na terceira fase de aplicação da pena, o juiz examina as causas de aumento e diminuição da pena, situação em que somente nesta fase a pena definitiva pode ultrapassar o máximo legal. E aí? O que você marcou? Qual que é o gabarito dessa questão? Olha, se você marcou aqui a letra D, parabéns, você acertou. Por que as outras estão erradas? Veja, a letra A e a letra B falam que na primeira e na segunda fase o juiz pode ultrapassar. Não pode. A única fase da dosimetria da pena que o juiz pode aplicar a pena acima e abaixo do mínimo legal é na terceira fase. E a letra C fala que o juiz pode utilizar inquéritos, ações penais em cursos para agravar a pena base do réu. Não pode. Lembra
que o réu, eu só posso agravar a pena dele como portador de maus antecedentes, eu só posso considerar o réu como portador de maus antecedentes para agravar a pena base dele se ele já foi condenado por fato criminoso anterior, com condenação com trânsito em julgado. Então, a única fase que o juiz de fato pode aplicar a pena acima do máximo ou abaixo do mínimo legal é na terceira e última fase da dosimetria da pena, gabarito, letra D. Beleza? Vamos lá, mais uma questão, vamos lá para a tela. Assinale a opção correta quanto à fixação da pena. Na segunda etapa da dosimetria da pena, o juiz não pode reduzir a pena em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, visto que tal possibilidade não está prevista expressamente em lei. B. O Código Penal, o CP, adotou o sistema trifásico de fixação da pena, segundo o qual o juiz fixa a pena base, considera em seguida as circunstâncias agravantes e atenuantes e, por último, as causas de aumento e diminuição da pena. C. Será reincidente o réu que possui condenação por crime anterior, ainda que esta não tenha transitado em julgado. E D. Na terceira fase da dosimetria da pena, o juiz jamais poderá aplicar a pena acima do máximo legal ou abaixo do mínimo legal. E aí? Qual você marcou? O gabarito dessa questão, letra B. Letra B. Professor, e por que a letra B? Vem aqui comigo para a tela, olha só na tela. Na letra A fala que na segunda etapa, o juiz não pode reduzir a pena do réu em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, mesmo que não esteja previsto em lei. Pode sim. Lembra as atenuantes inominadas previstas no artigo 66? Mesmo que não tenha previsão legal, o juiz pode pode diminuir a pena do réu na atenuante inominada, beleza? A letra C está errada porque fala que o réu é considerado reincidente por condenação por crime anterior, ainda que não tenha transitado julgado. Não. Se não transitou em julgado, eu não posso considerar ele como reincidente. E a letra D fala que, na terceira fase da dosimetria, o juiz jamais pode aplicar a pena acima do máximo ou abaixo. Errado. Na terceira fase é justamente a fase que o juiz pode aplicar a pena acima do máximo ou abaixo do mínimo. E o gabarito é a letra B, justamente, vem comigo, gabarito letra B, justamente por quê? Porque a letra B traz o critério trifásico do sistema de aplicação da pena. O juiz, na primeira fase, aplica a pena base, artigo 59 do Código Penal, analisa as 8 circunstâncias judiciais e aplica a pena base. Na segunda fase, o juiz analisa as circunstâncias agravantes e atenuantes, aplica a pena intermediária. E, finalmente, na terceira e última fase da dosimetria da pena, o juiz aplica as causas de aumento majorantes e causas de diminuição minorantes. E nessa fase, apenas nessa, ele pode aplicar a pena acima e abaixo dos limites legais. Beleza? Show? Vem comigo. Olha, eu espero de fato que você tenha aprendido sobre esse critério trifásico da dosimetria da pena. Espero de fato que realmente essa aula tenha sido produtiva para você. Lembrando, qualquer dúvida que você teve nessa matéria, conta comigo. Vai lá no meu Instagram, penal.aulas, manda um direct para mim, penal.aulas, manda a sua dúvida, que eu vou ter a maior satisfação e prazer de poder te ajudar e responder a sua dúvida, beleza? Show? Espero que essa aula tenha ficado clara para você. Não saia, calma que nós temos mais uma aula. Próxima aula, nós vamos entrar nas penas privativas. Você sabe a diferença entre reclusão, detenção, prisão simples? Essa matéria despenca em prova, matéria importante, e eu já te espero na próxima aula. Valeu, tamo junto. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.